Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de arte. Eu sou a professora Elisângela Martins, professora da Rede Municipal de Ensino de Governador Valadares. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história do cinema. Como que surgiu o cinema? Como eram os filmes? Como eram projetados? Quantos minutos durou o primeiro filme? Será que foi pouco? Você acha que um filme de 1 minuto é pouco tempo? Nossa, professora, 1 minuto? Nós estamos falando do início do surgimento do cinema. Vamos juntos conhecer um pouquinho dessa história mundial que hoje se transformou. Como tudo ao longo da vida, na história, na arte, tudo vem se transformando. Vamos juntos? Então, onde surgiu o primeiro filme? Toda história tem um início. E o início do cinema foi em 1895, quando os irmãos Louis e Auguste Lumière projetaram um filme pela primeira vez em um café em Paris. O nome dele quer dizer Empregados Deixando a Fábrica de Lumière. Ele foi criado por Louis Lumière e é considerado a primeira obra a ser projetada em um curta-metragem que contava com 45 segundos de duração. Você já pensou? Um filme de 45 segundos de duração passa como um comercial para você, né? Mas para a história do cinema, o surgimento do cinema, esses 45 segundos de duração foi um marco surpreendente. Foi a grande partida, o grande início do filme, do cinema mundial, né? Que foi crescendo, que foi aumentando, que foi se modificando. Mas eu quero que vocês prestem atenção como as coisas podem mudar, como elas sofrem mudança ao longo do tempo, ao longo dos anos, das décadas, dos séculos. Então, assim, 45 segundos de um primeiro filme é impressionante, né, gente? Fiquem bem atentos a isso. Quando você senta hoje para assistir um filme que dura aí 1h40, 2 horas, você consegue imaginar que o primeiro filme teve duração de 45 segundos? É o máximo conhecer um pouco da arte do cinema, né? A origem do cinema. Então, para que o cinema alcançasse suas projeções atuais, aconteceram diversos processos investigativos e de aperfeiçoamento. Sua história conta com muitos nomes de artistas que foram importantes para a sua evolução. Esses artistas fizeram descobertas que revolucionaram a história, a indústria cinematográfica. Conheça algumas delas. Vamos conhecer agora a história cinematográfica. Como tudo começou, como que era projetado, como surgiram esses artistas. Uma história surpreendente para nós que hoje vemos aí o cinema atual. Câmera escura. Vamos focar nessa imagem? O que isso parece, gente? Uma caixa, né? Que tem talvez um cano de PVC ou um pedaço de bambu na frente, né? Não tem um significado muito óbvio quando você olha para essa caixa, mas quando você estuda sobre ela, olha o que você vai descobrir. Leonardo da Vinci fez um trabalho no século XV de projeções com luzes em superfícies, usando uma caixa e uma lente de vidro. Sua criação ficou conhecida como câmera escura, que projetava as imagens de forma invertida. Ou seja, ela tinha aqui na ponta, se você olhar bem na ponta desse cano aqui, um vidro que projetava as imagens escuras. Foi a primeira câmera que surgiu no cinema mundial. Olha mais uma aqui. Como que chama essa? Lanterna mágica. Vamos focar nessa imagem. O que ela parece? Parece ser embaixo algo de ferro, com em cima parece ser uma garrafa de vidro, né? Não parece? Tem também aqui na frente um cano. Mas o que é isso, essa lanterna mágica? Nem chega perto das lanternas convencionais que a gente conhece hoje. Mas é uma lanterna mágica. Vamos conhecer juntos? Lanterna mágica. Esse aparelho foi inventado por um alemão chamado Athanasius Kirchner, no século XVII. Consistia em uma caixa que projetava imagens pintadas à mão em vidros por meio de luzes e lentes.
Durante a apresentação, o narrador se encarregava de contar a história, que algumas vezes eram acompanhadas por músicas, além de ser usada em ambientes acadêmicos. A Lanterna Mágica tornou um sucesso em feiras urbanas. Olha para você ver, a gente falou anteriormente que aquela caixa mágica, ela surgiu quando aquela câmera escura, lá no século XV, por Leonardo da Vinci. Já essa agora, que foi a Lanterna Mágica, já foi no século XVII. Olha, 2 séculos se passaram, gente. Fazem a análise desse cronograma, né, do tempo do cinema. Então, ele era pintado à mão. As pinturas eram feitas à mão, as imagens que queriam que fossem projetadas. E aí o que acontecia? Elas iam passando, tinha um narrador que ia contando a história, e às vezes tinha até música, né? Então, esses filmes já eram mais longos, não eram mais os 45 segundos lá da primeira. Vamos continuar aqui. Olha esse nome, Paraxinoscópio. Paraxinoscópio. Nossa, que nome difícil! Mas surgiu em 1877. Um francês chamado Charles Émile Reynaud criou o praxinoscópio. O aparelho tinha formato circular, no qual as imagens, ao girarem, pareciam estar se movendo. Ao projetar imagens para plateias maiores, e suas performances ficaram conhecidas como teatro óptico. Se você observar essa imagem, ela parece aquele brinquedo, né, que criança gosta, de carrossel, no parque de diversões, não parece? E tem até cavalos, se você observar bem essa imagem, tem cavalos. Então, o que é? Elas iam girando. À medida que ia girando, essas imagens davam a impressão de estar se movimentando. E aí surgiam, né, as imagens. Muito interessante esse aqui. Ele lembra um brinquedo de criança. Tem mais um com nome complicado. Vamos juntos? Opa, errei. Vamos lá de novo? Cinetoscópio. Cinetoscópio. Foi lançado em 1894 por uma fábrica comandada por Thomas Edison, nos Estados Unidos. Era uma máquina em que se assistia filmes de curta duração individualmente, e só foi possível porque Thomas criou uma película de celulose capaz de armazenar imagens. Com o uso desse aparelho, Thomas desenvolveu obras como Black Maria, que é considerado o primeiro filme existente. Olha, esse cinetoscópio, ele veio para revolucionar, né, os antigos aparelhos que se produziam e projetavam imagens. Ele fez uma grande mudança, por quê? Você viu lá que era de vidro, né? Agora não. Agora essa película é de celulose. E ela tinha o poder de armazenar, né? Ficava guardada essas imagens, não se perdia. E aí surgiu o primeiro filme, né? Filme mesmo, Black Maria. Vamos ver uma imagem desse filme? Olha aqui o Black Maria. Olha que imagem fantástica. Quando nós conseguimos comparar essas imagens com os filmes de hoje, com o cinema de hoje. Se você vê uma imagem dessa, você pensa, nossa, que filme ruim, está escuro, né? Não tem uma boa dinâmica, as imagens são confusas. Gente, mas nós estamos falando de séculos e séculos atrás, entendeu? Nós estamos falando do início do cinema, onde era uma pele de celulose, uma película de celulose, que projetavam as imagens. Surgiu um outro, olha ele aqui, gente, o cinetoscópio, olha ele aqui. Como ele era grande, diferente dos outros, né? Que não eram tão grandes. Aqui ele já tinha um formato mais vertical. Você pode olhar dentro da imagem que tem as películas. Pode ver ali, as películas, né? São pequenos, estão em verticais. E ali que eram projetadas as imagens. Muito interessante, né? Vamos em, cinematógrafo. Ciente das invenções anteriores e a partir do cinetoscópio, os irmãos Lumière desenvolveram o cinematógrafo. Olha, primeiro lá, olha para você ver que interessante. Eles tinham o cinetoscópio, a partir dele, eles criaram o cinematógrafo. Como que a primeira evolução, o primeiro objeto foi dando ideias, foi
a partir deles, criando novos aparelhos cada vez mais avançados. Esse aparelho, que é muito importante para a história do cinema, diferente dos outros, permitia gravar, copiar e projetar imagens de formas mais práticas. Portanto, foi considerado o primeiro aparelho de fato qualificado para produzir filmes. Foi com o cinematógrafo que Lois Lumière se tornou o primeiro cineasta a produzir documentários em curta-metragem. Olha que interessante, ele foi considerado o primeiro aparelho prático, dinâmico, né? O primeiro grande aparelho que vieram aí das invenções. Ele foi como nós diríamos hoje, o bam desses aparelhos, né? Ele realmente foi o que mais destacou, o que mais conseguiu realmente chegar próximo daquilo que, na mente dos cineastas, eles desejavam, mas era uma busca constante. Então, com esse aparelho, Lois Lumière se tornou o primeiro cineasta a produzir documentários. Quando você assiste um filme, você consegue ver isso? Não, né? Só aqui, estudando um pouquinho da arte do cinema, que a gente vai entender. Olha ele aqui, cinematógrafo. Ele também é diferente, né? Você vê que ele tem um pouco de vertical, ele tem um formato de um cano na frente, tem rodas. Você vê ele é um pouco diferente dos outros. E, ao mesmo tempo, ele tem um pouquinho de cada um dos que existiam antes. Então, o que é? O aperfeiçoamento que foi surgindo ao longo dos anos. Em 1895, os irmãos Auguste e Lois Lumière apresentaram o filme A Chegada do Trem na Estação. A primeira exibição foi tão impactante que os espectadores acreditaram que a locomotiva ia atropelá-los. Foi nessa época que nascia o cinema. Olha que interessante. A partir do momento que a projeção passou a ser mais forte, mais real, quando os telespectadores, as pessoas foram assistir esse filme, eles tinham a impressão que eles iam ser atropelados pelo trem. Isso significa o quê, gente? Que a projeção estava chegando perto daquilo que se esperava. Estava sendo impactante, real. O mundo preto e branco. Olha para essa imagem. Ela parece o quê? A lua, professora. Mas tem uma pessoa ali, um olhar. Tem também um telescópio. O que é isso? Vamos descobrir juntos? Viagem à Lua. Você já ouviu falar demais desse filme, já? Em 1902 foi exibido o filme Viagem à Lua. Daí em diante, esse evento conquistou milhares de fãs em todo o mundo. Os filmes eram produzidos em preto e branco e as falas dos atores diversas vezes foram colocadas em legendas para que o público compreendesse a história. Todavia, contra toda a tecnologia que se apresentou, rapidamente, um dos maiores gênios do cinema jamais precisou de uma única palavra para se expressar. Quem é esse gênio do cinema? Você já ouviu falar em Charles Chaplin? O grande gênio do cinema, né? Um mito. Aí está ele, Charles Chaplin. Foi um grande ator do cinema e continua sendo. Ele é muito, ainda hoje, muitos artistas se espelham nele, né? Pensa, nós estamos falando de 1800 e alguma coisa, né? Olha para você ver, um grande artista chegava para revolucionar a história do cinema. Vamos conhecer um pouquinho de Charles Chaplin? Nasceu em 1889 e faleceu em 1977. Foi um ator, dançarino, diretor e produtor inglês, também conhecido por Carlitos. Foi o mais famoso artista cinematográfico da era do cinema mudo. Ficou notabilizado por suas mímicas e comédias do gênero pastelão. Então, você prestou atenção? O cinema era o quê? Mudo. Ele era americano. Então, foi o grande auge do cinema. Ele se destacou. Ele era comediante. Você vai ver aqui que ele vestia roupa assim, sempre maiores, o sapato maior do que o dele. Então, assim, ele conseguia, com o seu traje, para você ver que tanto no cinema, no teatro, né, a fantasia ou o traje que você veste, né, faz toda a diferença. Ou para uma comédia, ou para uma tristeza, né, o figurino.
personagem que mais marcou sua carreira foi o vagabundo de Trump, um andarilho, pobretão, com as maneiras refinadas e a dignidade de um cavalheiro, vestido com um casaco esgarçado, calças e sapatos desgastados, e mais largos que seu número, um chapéu coco, uma bengala e seu marcante bigode. Olha que legal, como que ele se vestia. Né? O seu figurino chamava atenção. Ele tinha um bigode, um chapéu, e ao mesmo tempo ele era um vagabundo cavalheiro. Né? Então, assim, ele conseguiu fazer com que ele se tornasse esse mito que é hoje, essa lenda na história do cinema, né? O maior cineasta. Ele também era diretor. Cinema é arte. Cinema é arte. Como toda arte, ele está à frente do seu tempo. E os verdadeiros artistas contestam sua própria arte. Ela está em constante transformação, assim como o próprio homem. E o cinema continuará se transformando e contando a história dessa transformação. Não pense você que hoje nós estamos estudando a história do cinema lá no século XV, que ele não vai se transformando, né? Nós mesmos já vivemos transformações aí do cinema que a gente conhece, né? Hoje nós estamos vendo aí o cinema em 3D, mas antes não tínhamos, né? Então, toda arte se transforma, assim como nós homens, como nós seres humanos. A arte se transforma, o cinema é uma arte e se transformou e vem se transformando ao longo dos anos. Então, é muito bom conhecer essa história antiga do cinema mundial para que possamos entender a evolução hoje dos nossos tempos, como tem mudando o cinema, como tem mudado a arte, como tem mudado as nossas vidas. O cinema atribuiu-se o título da sétima arte, uma designação dada pelo italiano Ricciotto Canudo, na obra Manifesto das Sete Artes, em 1912. Então, dentre todas as artes, o cinema é a sétima arte. Né? E esse título foi dado por um italiano. Para você ver que a gente falou aqui do cinema lá nos Estados Unidos, né, na Europa, agora a gente está vendo aqui um país da Europa, na Itália. Então, o cinema correu o mundo. As mudanças, as transformações foram vindo de país para país. E hoje, vamos descobrir uma coisinha juntos? Você sabia que existe o Dia Mundial do Cinema? Sim, esse Dia Mundial do Cinema é dia 5 de novembro, dia que se comemora o Dia do Cinema Mundial, dia que se comemora as transformações, dia que se comemora todas as mudanças, toda a evolução, toda a tecnologia, os artistas. Então, é uma comemoração muito válida para a história do cinema. Para acessar a aula de hoje, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto da sua tela. Fiquem ligadinhos na plataforma SMED TV, no nosso canal do YouTube, SMED TV. Lá, você, além de aprender, pode compartilhar conhecimentos. Um abraço e até a próxima.